Salve, salve galerinha, bem-vindos para mais uma aula de História. A aula hoje vai ser um pouquinho diferente e o assunto de hoje vai ser República. Nós vamos estudar não só as origens da República, mas o mais importante para a gente, nesse momento, entender como funciona o sistema republicano. Porque afinal de contas, nós vivemos numa república. Então vamos lá? República é uma palavra que vem do latim, que numa tradução seria coisa pública. Então, o que é um sistema republicano? É um sistema onde o governante ele é escolhido para representar os outros, que é diferente de uma monarquia, por exemplo, onde o poder ele é hereditário, ele é passado de pai para filho. Num sistema republicano, esse poder ele é passado através da escolha de outras pessoas. E esse governante ele vai governar durante um período de tempo. Aqui, por exemplo, no Brasil, o nosso sistema republicano, o presidente ele governa por 4 anos. A cada 4 anos ocorrem novas eleições para a escolha de um outro presidente. Então, no sistema republicano, esse governante ele governa em nome de outras pessoas, ele é escolhido e por um determinado período de tempo. E a gente precisa entender que a república, o sistema republicano, ele não surgiu na modernidade. Então, os povos antigos, eles já tinham repúblicas, que eram completamente diferentes do sistema republicano que a gente tem hoje. Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos pegar o exemplo mais famoso, na Roma Antiga. Mais ou menos no século VI a.C., o Império Romano, a monarquia romana, ela vai dar lugar a um sistema republicano. O que vai acontecer? Os patrícios, os aristocratas, as pessoas com muito dinheiro, elas não vão ficar muito satisfeitas com o governo nas mãos de uma pessoa só, de um monarca. Então eles vão dar um golpe e vão estabelecer o sistema republicano, que era melhor para os seus interesses. Só que a república, que vai surgir lá na Roma Antiga, ela tem características muito específicas. E aí a gente vai estudar um pouquinho elas para vocês entenderem como é que surgiu a república. Então vem comigo. Então a república ela começa mais ou menos no século VI a.C., lá na Roma Antiga, onde a monarquia deixa de existir, governo nas mãos de uma pessoa só, e passa a ter uma república. O que vai acontecer? Os patrícios, as pessoas muito ricas, elas ficavam incomodadas com um governante só, tendo o poder absoluto sobre tudo. Então, eles decidem colocar uma nova forma de governo, que seria a república. Só que nessa república não haveria uma pessoa escolhida por todos. Haveriam 2 cônsules, 2 pessoas responsáveis por organizar o governo. E o mandato desses 2 cônsules seria de apenas 1 ano. Então, todo ano haveriam eleições para a escolha dessas 2 pessoas que iriam governar. Então, os patrícios eles decidem acabar com a monarquia, porque não era interessante economicamente para eles, e assim eles têm acesso direto à política. E é importante entender quem é que participava da política. Só podia participar politicamente da república os cidadãos romanos. E quem eram esses cidadãos? Eram os homens livres, obviamente, porque nessa época já havia escravidão, e nascidos em territórios romanos. Ou seja, para você ser eleito ou participar politicamente, você tinha que ser cidadão romano. E aí eu peguei 2 exemplos que são mais usuais, Os patrícios, que era a classe abastada, enriquecida, considerados os primeiros romanos. Então, eles vão, inclusive, controlar a política. E tinham também, por exemplo, os plebeus, que eram os trabalhadores, os comerciantes, pessoas que nasceram e viviam em Roma. Então, eles podiam participar da política, da república, tanto se elegendo quanto votando. Obviamente que no contexto da república, eles vão criar mecanismos para que os patrícios eles se firmem no poder. Então, desde que a república ela foi criada, ela é controlada basicamente por uma elite. E aí sempre vem a pergunta, mas essa república romana, ela era democrática ou aristocrática? Na verdade, ela tinha as 2 características. Ela era democrática na medida em que as pessoas podiam, os cidadãos, podiam votar
e ser eleitos, qualquer pessoa que fosse considerado cidadão romano. E ela também era aristocrática, porque apenas a elite, os patrícios, eles faziam parte do Senado. Então ela tinha fatores tanto democráticos quanto aristocráticos. Obviamente que tem muito mais coisa nessa República Romana, mas isso fica para outros vídeos. Então, o que é importante salientar? Que essa república ela existiu durante alguns séculos, mas ela acabou sendo abandonada lá na Roma Antiga. Por quê? Com a expansão do Império Romano e com a divisão, com os novos povos sendo conquistados, com o território aumentando, essa divisão do poder entre dois começou a gerar problemas. Então eles começam a reunificar o poder, dando origem ao Império. Então a República ela vai ser abandonada e as suas ideias serão retomadas mais fortemente após a Revolução Francesa e com as ideias iluministas. E aí a gente vai ter a República considerada moderna ou contemporânea, que é a República que a gente vive hoje. Então, gente, é sempre importante você perceber que algumas palavras, alguns conceitos, algumas ideias históricas, elas existem na antiguidade e hoje em dia elas assumem uma nova proposta, uma nova ideia ou um novo formato. Então, essa república que existiu na Roma Antiga, ela é muito diferente da república que a gente tem hoje em dia. Mas essas ideias, elas fomentaram, séculos depois, os pensadores iluministas a criarem uma nova república. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui e nos próximos vídeos eu vou dar continuidade a um pouquinho a esse resumo simples sobre a república e suas características, seus conceitos e suas ideias. Então, gente, até o próximo vídeo. A gente fica por aqui por hoje.